Fala, concurseiro! Você que irá fazer a prova para o curso de formação de Sargento 2023 da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Eu sou o professor Mauro Silva, de Língua Portuguesa, e faremos uma análise do conteúdo programático de Língua Portuguesa de uma forma bem simples e descomplicada. Lembrando que o conteúdo para a prova de sargento é o mesmo cobrado, tanto na prova de soldado PM segunda classe, quanto na prova dos Eternos Titãs da Gloriosa. Vem comigo e vamos fazer um passeio no conteúdo de língua portuguesa e você verá que é possível sim conseguir a tão sonhada aprovação. Ser sargento não é mais questão de tempo, eis que é chegada a sua hora. E não se esqueça, você pode tudo e jamais permita que alguém te diga o contrário. Vem comigo rumo à aprovação. Pois bem, pessoal, começamos agora a fazer análise do conteúdo programático para a prova do curso de formação de Sargento 2023 do Estado de São Paulo. Se compararmos o edital de 2022 com o edital de 2023, percebe-se que o conteúdo programático é o mesmo. O conteúdo programático ele continua simples e objetivo, como a gente pode ver: interpretação de texto, sinônimos e antônimos, o sentido próprio e figurado das palavras, pontuação, classes de palavras, ou seja, análise morfológica, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e artigo, e o emprego do sentido que exprime, a relação que estabelece. A gente percebe que interjeição ficou de fora, não é verdade? Tem ali a concordância nominal e verbal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, regra de acentuação gráfica, novo acordo ortográfico e a queridinha de todas as bancas, crase. Em relação à interpretação de texto, é preciso que o candidato ele saiba diferenciar o que é compreensão de texto e o que é interpretação de texto. Na compreensão de texto, é a codificação da mensagem, ou seja, é a análise do que está explícito no texto, aquilo que está ostensivo. Já a interpretação de texto é a interpretação que fazemos do conteúdo, ou seja, quais conclusões chegamos por meio da conexão de ideias, e por isso vai além do texto. Uma observação importante é que o candidato ele precisa fazer uma leitura atenta e proativa, ele precisa ter a ideia principal, ou seja, sem extrapolar o texto. Ele precisa destacar as palavras que a gente chama de palavras âncoras no texto, ele precisa identificar a tipologia textual, se é um texto narrativo, se é um texto descritivo, argumentativo, etc. O candidato ele precisa mostrar que tem a habilidade para identificar as informações que estão explícitas e saber diferenciar o que é fato e opinião. Se necessário, o candidato ele pode voltar ao texto quantas vezes for preciso. Ele precisa ter uma gestão de tempo, já que são 3 minutos para cada questão, e não pode se apegar às frases ou às palavras que ele não conhece. Ele tem que se prender àquilo que ele conhece, não deixar que uma palavra o tire da competição. A interpretação de texto é a habilidade que você tem de ler e entender o texto. E essa habilidade você só adquire lendo, praticando e não olhando para o texto como um aglomerado de palavras. Busque sempre a ideia principal do texto e a ideia do autor. Se interpretar um texto fosse matéria fácil, o examinador não deixaria o candidato consultar o texto. Ou seja, é a única parte da prova que você pode colar para responder. Se você não entendeu o conceito de uma frase ou de uma palavra, não se desespere. Concentre-se naquilo que você entendeu. Essa dica vale ouro e serve também para a vida. Há pessoas que preferem ler primeiro o texto e depois vão para as questões. E se nas questões for pedido apenas o conhecimento de gramática? Já também aquelas pessoas que primeiro leem as questões e depois leem o texto. Se só pedir conhecimento sobre gramática, excelente. Isso é muito peculiar. Na verdade, cada um precisa saber o que é melhor. Nem sempre aquilo que é bom para o outro serve para mim. Se eu me conheço realmente, eu vou montar a minha própria estratégia para a hora da prova.
Tem gente que lê o texto uma única vez, mas não o lê de uma só vez. E há uma diferença, tá bom? Quando eu tiver uma aula específica de interpretação de texto, eu vou explicar esse mecanismo aí para vocês, tá bom? Então, numa prova que se tem 3 minutos para cada questão, não se pode desperdiçar o tempo. Às vezes não dá tempo de ler o texto 3 ou 4 vezes. Há pessoas que dizem o seguinte: primeiro eu vou fazer uma leitura informativa do texto, depois eu vou fazer uma leitura mais detalhada, vou circular palavras, né? Palavras que eu acho ali que são palavras-chave, e depois, se eu tiver dúvida em alguma questão, eu faço uma outra leitura também do texto para que eu possa responder a questão. E aí já se foram 3 leituras do texto, inclusive o seu tempo. Às vezes, ler as questões antes de ler o texto, o seu cérebro ele vai ficar enviesado, ou seja, ele vai começar a caçar palavras, pois você canalizou a sua mente para lembrar de uma ou duas questões, e aí você acaba inconscientemente não se atentando para a ideia e para a mensagem do texto. E engessado, você irá perder muitos detalhes do texto, inclusive de enxergar nas entrelinhas. Atente-se para a intenção do autor. O que você pensa, seu achismo e suas opiniões pessoais devem ficar guardadas. Durante o texto, guarde a sua opinião e busque entender e materializar na prova o que pensa o autor e o examinador do texto. Já deixa aqui agora nos comentários aquilo que mais te ajuda na hora da prova. Se você ler primeiro o texto ou se você lê primeiro as questões antes de ir para o texto, tá bom? Então, seja qual for a sua estratégia, a minha dica para vocês é o seguinte: não mude a regra do jogo. Não mude a regra durante o jogo. Tá bom então? Tá bom então? Em relação ainda ao conteúdo programático, a gente tem sinônimos e antônimos. Sinônimos que são as palavras que possuem significado semelhante e antônimo é a palavra que tem significado contrário à outra. A gente vai ver também neste campo aí a questão dos homônimos e parônimos, as polissemias e as ambiguidades, assim como a estilística contextualizada. Veremos também o sentido próprio e o sentido figurado das palavras. O sentido próprio de uma palavra ou expressão é o significado básico, é o significado original, descrito nos dicionários. Por exemplo, a gente tem as notícias, leis, ofícios, memorandos, etc. Já o sentido figurado é quando uma palavra ou expressão sugere uma interpretação simbólica ou uma interpretação variada com relação ao sentido original, a depender do contexto de utilização. Características desse tipo são os poemas, letras de música, piadas, anedotas, crônicas, peças, publicidades e etc. A gente tem também no nosso edital pontuação, questões muito importantes de pontuação. Ponto final, 2 pontos, ponto e vírgula, vírgula, reticências, parênteses, né? Que pode ser substituído ali por vírgula e travessão, exclamação, interrogação, aspas e travessão. A minha dica para vocês é a seguinte: dominem o uso de vírgulas. Atenção para essa questão. Domine o uso de vírgula, pessoal. Classe de palavras: substantivos, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. A gente percebe que as interjeições ficaram fora do nosso edital. É preciso também entender o emprego e sentido que imprimem as relações que estabelecem, tá bom? Em relação às classes gramaticais. Concordância verbal e nominal. Teremos aulas muito macetosas que farão com que você vá confiante para a prova. Tá bom então, pessoal? E no que tange a regência nominal e regência verbal, são matérias muito importantes. Por quê? Porque elas vão te lançar para as questões de crase. E crase é muito importante para a prova de vocês, tá bom? E quando o assunto for colocação pronominal, teremos uma dica infalível que fará com que você jamais erre uma questão de colocação pronominal utilizando o método Mauro Silva.
Tá bom então, pessoal? Regra de acentuação gráfica, regra base e primária que farão você relembrar as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Novo acordo ortográfico, regra que deixa muitos candidatos para trás. Atenção com o novo acordo ortográfico. Você vai entendê-lo de uma vez por toda. Ok, então, pessoal? E chegamos à queridinha de todas as bancas, crase. Como eu disse, a queridinha de todas as bancas. Muita atenção quando o assunto for crase. Mínimo 2 questões na prova de vocês. Pois bem, pessoal, chegamos ao final da análise do edital do conteúdo programático para a prova de sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ao longo de sua preparação, irei publicar aqui no meu canal vídeos com assuntos, dicas e macetes que farão você gabaritar cada questão de língua portuguesa na hora da prova. O aprendizado e as revisões serão todos contextualizados. Aplicaremos os conceitos e as regras aos casos práticos na hora da prova. E lembrem-se, agilidade na resolução das questões, pois temos apenas 3 minutos para cada questão. É preciso otimizar o seu tempo. Se conhecermos bem a banca, ficará cada vez mais fácil quebrá-la. Siga-me aqui no meu canal, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e um forte abraço!